Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para fazer a nossa caminhada mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. E que Deus nos abençoe a todos. Hoje estamos gravando, fazendo nosso trabalho, estudando as perguntas 865 a 867 de O Livro dos Espíritos, capítulo Leis de Liberdade, capítulo 10º do 3º, da tradução de Wandon Leto Bezerra. Temos em nossa companhia hoje um novo expositor, Dario Raume, que vai trazer o seu cumprimento para vocês. É uma satisfação muito grande estar aqui pela primeira vez, convidado pelo João Batista, nessa importante e sublime tarefa de passar o conforto do ensinamento espírita para todos os ouvintes da rádio. E temos também Jorge Guerra, o jovem. Olá, queridos amigos, que bom estar com vocês mais uma vez. Então, hoje vamos formular a primeira pergunta para Jorge, o jovem. Porque nós somos todos de faixas etárias diversas. Eu sou jovem só de pouca vergonha, viu? Todo mundo já sabe disso, mas tudo bem. Como explicar a boa sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que independem completamente da vontade e da inteligência delas? No jogo, por exemplo. Pergunta 865. Bom, então, a resposta dos espíritos. Alguns espíritos escolheram previamente certas formas de prazer. A sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Cupidez aqui é a questão da cobiça, do desejo. Então a gente pensa que em que se ganha quando se deseja apenas ter sorte, como ele diz aqui, por exemplo, com o jogo. Em que se está ganhando? Está se ganhando moralmente, espiritualmente ou pura e simplesmente material, o que faz elevar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então o que a gente está ganhando? É o que fala aqui a resposta dos espíritos, Ganha como homem, porém perde como espírito. Essa capacidade que tem de vencer um jogo ou de alcançar a conquista de bem material, ele está favorecendo que tipo de virtude? Ou está atravancando a conquista delas? É isso que a gente tem que pensar aqui, eu acredito. Dario. Corrobora as palavras do Jorge, o jovem, E acho que o que a gente chama de boa sorte para alguns homens, por vezes, se torna má sorte para a alma. Mas tudo em Deus visa o bem, na educação e sabedoria para seus filhos. Então, essa prova para o orgulho e para a cobiça dele de ganhar material
pode estar interferindo negativamente na evolução espiritual dele. Ou seja, aquilo que aparentemente é uma felicidade é uma tragédia no final das contas. Só que realmente é como se diz, o espírito tem que evoluir por vontade própria. Ele passa pelas experiências exatamente para saber se ele vai fazer bom uso delas ou não. A gente pode pensar também que, com o passar das experiências corpóreas, essas vontades, esses desejos mal tendenciosos ou fúteis, vamos pensar assim, eles vão se esvaindo aos pouquinhos também, né? Pode ser que isso tenha menos importância numa reencarnação seguinte, né? Não, isso tem sempre importância. Se nós prestarmos atenção, por exemplo, em figuras luminares da humanidade, percebe-se nitidamente que a vida deles foi muito mais de trabalho pelo bem do que ligar para questões mais egoísticas. Sim. Então, pergunta, diga. É que eu acho, como Deus é eterna inteligência e sabedoria, né? Ele se expressa sempre no seu amor, o amor que ele tem aos filhos dele, né? E ele jamais iria errar nos acontecimentos. Ele usa esses acontecimentos para disciplinar e fazer crescer o aprendizado dos filhos, né? E pelos métodos que achar mais conveniente. A decisão é nossa. A decisão é nossa. O livre-arbítrio é nosso. Exatamente. Né? Que aí Deus não interfere. Aí Deus não interfere. Nem Deus interfere no livre-arbítrio de ninguém. Aí fica a critério de cada um evoluir mais rápido ou mais devagar. Exatamente. Na pergunta 866, meu amigo Dario vai fazer a resposta. Então, a fatalidade que parece presidir os destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Bom, resposta dos espíritos. Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportardes, mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na felicidade humana são espíritos de ânimo fraco, que permanecem estacionários. Assim, o número de infortunados é muito maior do que os dos felizes deste mundo, considerando-se que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem muito bem a futilidade das vossas grandezas e prazeres. Aliás, a vida mais venturosa é sempre agitada, sempre atormentada, mesmo na ausência da dor. Aí ele se refere aqui à pergunta 525 e seguinte. Essa diz respeito à influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. É um tópico que nós não vamos ter como ir adiante. Nós recomendamos aos nossos irmãos que consultem o livro a partir da pergunta 525, que é um tópico enorme. Comentário sobre essa resposta dos espíritos. Bom, Deus, como suprema inteligência que comanda tudo, na sua magnanimidade, vontade, que está em tudo, de maneira ainda desconhecida pelos seres humanos, deixa que nós escolhemos nossas provas através do nosso livre-arbítrio. No entanto, até nas nossas escolhas aparece uma intuição divina nos ajudando. A vida é um eterno processo de escolhas, né? Vive melhor, obviamente, quem escolhe melhor, né? Então a justiça, como lei de Deus, não permite que as provações que não sejam as nossas venham aos nossos caminhos. Ou seja, Deus não vai entregar uma cruz mais pesada para nós que nós possamos carregar. Jamais nossos trabalhos, deveres e escolhas aqui jamais nos serão permitidos na espiritualidade antes de encarnar
que sejam superiores ao que a gente vai suportar. Então cada criatura deve pegar a sua cruz e seguir o Mestre, com a mesma serenidade que o Divino Amigo se portou diante de tantos sofrimentos. Somente é eterna sua paz de consciência quando é limpa das ilusões terrenas. Jorge. Como ele fala que nós mesmos escolhemos a nossa prova, né? E, como foi bem dito já, nós temos o livre-arbítrio. Mas na espiritualidade nós temos algumas informações dos espíritos que a gente se empolga, por assim dizer, né? E acredita que tem condições de abraçar provas muito complexas. E nesse quesito, os irmãos mais experientes, vamos assim dizer, mais elevados moralmente, chegam para nós e falam: olha, acredito eu que seria mais interessante uma parcela dessa prova, a fim de que você não falhe, né? A fim de que você busque completá-la numa porcentagem maior, porque você não teria, talvez, condições se abraçar todas elas ao mesmo tempo. E assim, ainda quando a gente chega aqui, a gente se depara com tantos tormentos, acreditando que foi Deus que empurrou pra gente. E na verdade não é. Nós esquecemos. E a gente acha que a vida dos espíritos mais elevados tem mais gozos materiais, muito pelo contrário, né? Tem mais trabalho. Então, porque eles já têm maior capacidade de arcar com eles. Mas a elevação espiritual deriva de quê? Do processo de desenvolver as intenções e os valores. Sim. Se nós fôssemos nos prender sempre e eternamente apenas aquilo que é da vida material, nós não evoluiríamos sequer a partir das cavernas. Sim. E aproveitando só para contextualizar a questão do trabalho que eu disse, é como fala no Livro dos Espíritos, é toda ação útil, né? Exato. E nós temos que entender também o seguinte: nós realmente não temos na vida física aquilo que merecemos. Nós temos na vida física aquilo que necessitamos. É bom sempre lembrar disso, porque se nós tivéssemos que pagar a nossa dívida numa tacada só, a gente nem andava. Eu não quero nem saber. Não, aí que está o detalhe. Existe um texto de Humberto de Campos em que ele diz assim: antes de se tornar irmão X, ele uma mensagem que um indivíduo que tinha cometido muitos crimes, ele pediu para passar por uma série de situações difíceis e tal, papapá. E aí o mentor espiritual disse: não, é muita coisa para os seus ombros. Você não vai ter tudo isso que você está pedindo, não. É uma cruz pesada demais para se carregar. Mas fica tranquilo, o pressuposto da justiça divina não é a punição. É, acima de tudo, a educação. Então, meu filho, você vai ter a tarefa de se educar e vai ter a nós sempre ao seu lado, desde que você mantenha o seu diapasão mental adequadamente sintonizado. Mas por quê? Você vai ter uma saúde perfeita, vai ter uma excelente família, vai ter uma boa educação. Agora, você vai ter um encargo. Qual? Você vai ser médium. Não precisa falar mais nada, né? Não precisa. Exatamente. Exatamente. E até nossos irmãos que estão passando por um sofrimento nesta vida, eu queria dizer o seguinte: sofrer é bom para a nossa evolução, mas devemos sofrer sem revolta, com paciência e amor, em todos os passos da nossa vida. E a gente retira de cada espinho que a gente pisar uma lição de amor e de fraternidade, entendeu? Porque, como Chico Xavier dizia, tudo passa. Tudo passa. Você pode estar passando por um sofrimento extremo agora, mas no dia seguinte, Deus vai te dar a bonança. Isso, tenha certeza disso.
Faremos a nossa última pergunta com o Jorge, depois da nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, voltando aqui para Jorge, pergunta 867. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Bom, os espíritos respondem que é uma antiga superstição, segundo a qual as estrelas estariam ligadas ao destino de cada homem, alegoria que algumas pessoas cometem a tolice de tomar ao pé da letra. Bom, então os espíritos vêm, mais uma vez, assim, nos trazendo a informação de que a gente não leve à risca, né, ao pé da letra, algumas frases e algumas informações que vêm, porque elas podem não representar aquilo que a gente imagina, né? Então, no caso de nascer sob uma boa estrela, como se os astros, as estrelas, estivessem influenciando nos acontecimentos da vida da pessoa. E isso vai depender não das estrelas, né? E sim daquilo que ela se programou a fazer, daquilo que o espírito se planejou a fazer, tem a ver com a família que vai recebê-la, com o livre-arbítrio de cada um que vai estar influenciando direto e indiretamente na vida daquele espírito, e entre outras tantas coisas, como as experiências pretéritas que vão trazer todo o encargo desse espírito, né? Todas os instintos, né? Todos os pensamentos e as vontades, não apenas as estrelas, né? É o que, mais ou menos... E eu fico pensando também de algumas civilizações que deram denominação aos seus deuses, com todo respeito, toda humildade, comentando, né? Como se a uva, a colheita fosse muito importante para algumas civilizações antigamente, então davam o nome dos deuses. O deus do vinho é o deus do trigo, é o deus da colheita, o deus do... Então, as pessoas levavam muito ao pé da letra e misturavam as questões espirituais com as questões materiais, né? Então, isso me fez remeter essa pergunta, né? Lógico que o ser humano, numa época mais primitiva, tendo que sobreviver com muito poucos recursos, e lembre-se que nós só temos maquinária para trabalho hoje. Com certeza. Imaginemos o indivíduo arando um solo seco, com um arado de madeira amarrado num boi. Quando tinha o boi, se não tinha, por exemplo, que ele próprio tracionar o arado e alguém dirigi-lo. E muitas vezes aquele solo extremamente seco, poeirento, sem água, o indivíduo tinha que rezar para cair chuva para poder sobreviver. Então é completamente compreensível que ele se apegasse a alguma força. Ele tinha que se apegar a alguma força. E que bom que ele tinha fé, né? Exatamente, mas aí que está o detalhe, foi se construindo a ideia da fé a partir daí. E aí nós vemos o quanto hoje nós estamos favorecidos pelo conhecimento, pela tecnologia e, acima de tudo, pela orientação dada pelos espíritos. É interessante, você estava falando a respeito aí dessa questão do nascer sob uma boa estrela. Estava pensando o seguinte: alguém tem ex-pai, alguém tem ex-irmão, alguém tem ex-filho ou ex-mãe? Não tem. O máximo dentro da nossa legislação é que o indivíduo seja ex-esposo ou ex-esposa quando ocorre um divórcio. Mas mesmo assim, um casal que se separe não deixe de ter filhos. Então, pensemos, por que a nossa consanguinidade às vezes é tão difícil? Exatamente para que corrijamos
a nossa trajetória em função do relacionamento que tenhamos com eles. Como disse um amigo nosso, nós não reencarnamos para sofrer, nós reencarnamos para, acima de tudo, aprender a amar. O que você diz, Daria, a respeito disso? Deus tem tudo para dar a seus filhos, né? Mas, e além disso, essa doação é pela lei da justiça dele, que tem mãos sábias e sabe onde deve doar. Então, quando alguém julga que outra pessoa se encontra em bem-estar permanente, pensa que ela nasceu bafejada pelas estrelas e que a sorte escolheu, lhe dando o prêmio da felicidade, dos bens materiais, dos dons da alma, tudo nele é luz. De fato, existem tais pessoas, mas, entretanto, o que eles usufruem não foi por doação sem merecimento. Entendeu? Então, a pessoa tem que discernir, não é? O cara não veio bafejado por uma sorte. O que ele recebeu foi merecimento dele, para fazer bom uso daquilo que ele conseguiu nessa vida de bem material, fazer bom uso. Isso aí é uma prova muito importante para ele também. Ele está em prova, né, nesse mundo. Se ele nasceu bafejado por bens materiais, muito dinheiro, essas coisas, ele vai ter que fazer bom uso daquilo. Isso é importantíssimo. É até aquela prova da riqueza, né, que nos diz o Evangelho, né? E o próprio Livro dos Espíritos também nos fala a respeito disso. A gente comentou já disso e viu quanto é difícil a prova da riqueza, porque é confiado a você um monte de tarefas, né? E se você não coloca em prática, também é cobrado, né? A gente é cobrado pelo bem que faz e o que deixa de fazer. Exatamente. O número de variáveis que nós temos é enorme. Eu falei a respeito de família consanguínea exatamente por conta de uma questão que nós não podemos esquecer, que é fundamental. Quando você tem um grupo familiar reunido, imaginemos um pai, mãe, 2 ou 3 filhos apenas. São 5 variáveis de existência que você vai ter que considerar. São 5 almas diferentes. Exatamente. Cada uma com seu livre-arbítrio, cada uma com seus compromissos diante da lei divina. E suas experiências de vidas passadas. Exatamente. Então, não dá para nós calcularmos isso matematicamente com os nossos conhecimentos. É imponderável. Exatamente. Ou seja, nós não temos condições de avaliar. E aí a gente para e analisa, meu Deus do céu, uma única existência, que peso tem? E aí nós temos que entender que não recebemos a família que recebemos, não nascemos filhos dos pais que temos, nem irmãos daqueles que são nossos irmãos, à toa. É exatamente para que possamos sublimar o nosso sentimento e estabelecer bons relacionamentos e, acima de tudo, se estrelas existem, no caso, que sejam as estrelas que brilhem dentro de nós, em termos de novos sentimentos. Porque, acima de tudo, o livre-arbítrio é quem comanda. E aí nós temos que saber dirigir muito bem as nossas decisões. Vamos refletir a respeito. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente,
na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pardo Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, estamos aqui de volta ao nosso programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós vamos dar início agora no estudo a partir do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós vamos começar aqui essa retomada aqui neste ano por este assunto. Para executar esse trabalho, como sempre, está aqui comigo Marta, que trabalha conosco aqui há bastante tempo. Nós, como o pessoal gosta de dizer, fazemos uma dobradinha aqui no estudo do Evangelho. E vamos continuar, acredito eu, por muito tempo ainda, fazendo esse trabalho juntos. E dando suporte a nós aqui na parte técnica está o Jefferson. Mas, já dando boas-vindas a Marta, mais uma vez, eu vou pedir a ela que dê início então ao nosso estudo. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Vamos lá, Marta? Vamos lá, obrigada. Estou me sentindo super bem depois de um tempinho de repouso, né, de pausa. E vamos então dar prosseguimento a esse trabalho que a gente já desenvolve há tanto tempo, né, Antônio? Sem dúvida. Muito tempo. Vamos lá. Esse capítulo, né, o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, inicia com uma parábola. A parábola do banquete de núpcias. E cabe a nós, né, o objetivo maior dessa parábola e do próprio capítulo é justamente porque o capítulo vai ser desenvolvido, né, em cima desse eixo principal que é a parábola do banquete de núpcias. E qual seria o objetivo, né, maior? É justamente a gente... essa parábola nos convida a refletir sobre como nós termos acesso à festa de núpcias, que ele fala, um banquete de núpcias. E, consequentemente, como desfrutar desse banquete celestial. Então, é isso. Esse é o objetivo de todo o capítulo. E ele vai ser desenvolvido em vários itens a partir dessa parábola. E nessa parábola, Jesus, então, apresenta várias alegorias, e essas alegorias têm que ser entendidas não no sentido de você mergulhar na simbologia, não precisa tanto. O importante é você ter um mínimo de entendimento do que significa as alegorias básicas. Que isso é fundamental para que você entenda justamente a lição, a orientação que Jesus quis nos deixar. E essa orientação vai estar sempre atual, porque justamente o motivo e a utilidade de usar a linguagem parabólica é esse, é porque ela fica atemporal. Então, o que ele quer nos falar? Vamos ler aqui o que Jesus nos diz e vamos depois fazer a correlação e o entendimento de algumas frases, de algumas palavras básicas para que a gente entenda. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as núpcias de seu filho, enviou os seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias.
Mas eles se recusaram a ir. O rei ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo que havia feito engordar. Tudo está pronto, vinde as bodas. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram, um à casa de campo e outro para o seu negócio. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram, após lhes terem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, encheu-se de cólera e, enviando seus soldados, exterminou os assassinos e queimou a cidade deles. Então, o rei disse aos seus servidores: o banquete das núpcias está pronto, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, então, foram para as ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. E a sala do banquete das núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Em seguida, o rei entrou para ver os que estavam à mesa. Percebendo um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? Mas o homem permaneceu calado. Então o rei disse à sua gente: atai suas mãos e seus pés e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa passagem está em Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Muito bem, então, vamos lá entender o que Jesus quis dizer usando essa alegoria da festa, do banquete de núpcias e determinadas palavras aqui que ficam um pouco difícil para a gente compreender. Então, essa festa, primeiro a gente tem que entender o que significa essa festa. Essa festa de núpcias é justamente o momento em que nós evoluímos a um tal ponto que chegamos ao estágio de espíritos puros. E como espíritos puros, nós temos uma identificação absoluta dentro, logicamente, da nossa categoria de seres. Nós não somos o Criador. Então, o absoluto para nós é o relativo, né? Mas dentro da possibilidade evolutiva, nós chegamos num ponto de evolução, de perfeição, tal que nós passamos a nos identificar com Deus. Então, isso é importante que a gente entenda. E Jesus deixou claro, né, que ele e o Pai eram um, não no sentido de que ele e Deus eram o mesmo ser, e sim de que Jesus se identificava totalmente com o Pai. Ele entendia o Pai, o que o Pai desejava dele, quem era o Pai, ou melhor, o que era o Pai, e conseguia ver o Pai. Então, a identificação, quando a gente atinge a evolução máxima, ela é perfeita, ela é plena. Então, isso daí é justamente o banquete de núpcias. É o casamento, por isso ele usou a imagem do casamento, das núpcias. É um casamento em que há uma identificação perfeita entre o espírito que evoluiu e o Pai. E aqui ele fala, né, lá no finalzinho, quando ele pergunta para o convidado, que isso é, mas você está sem a roupa de núpcias, como pode? Você não está com a roupa correta? E aí a gente verifica e vai refletir, que roupa seria essa? Se esse banquete de núpcias, esse banquete que é a festa celestial do casamento, no qual o espírito passa a se identificar
é um casamento porque ele passa a se identificar com Deus plenamente, é lógico que essa roupa é o seu perispírito. Ele então precisa de uma roupa. Por quê? Porque o perispírito de um espírito puro é tão sutil e quase se confunde com o próprio espírito. Evidente que o perispírito não tem a essência espiritual, mas ele tem um pouco de cada um, tanto da matéria quanto do aspecto espiritual. E é dessa forma que, quando a gente evolui o suficiente a ponto de sutilizar o nosso espírito, essa roupagem, que é o perispírito, a roupagem, né, que fica ali servindo ao corpo e de intermédio ou intermediação com o espírito, ela então é tão sutil que ela se confunde. E é dessa forma que o nosso perispírito deve ser. Uma roupagem especial. Passa a ser uma roupagem especial. E é essa roupagem especial do qual a parábola se refere. Então, quando ele fala do convite, é o convite que Jesus vem fazendo para a gente há milênios. E nós nunca aceitamos. Pelo contrário, lá no início, como é que nós reagimos ao convite? Dessa forma como ele comenta aqui, tratando mal, desprezando o convite, né? Primeiro a gente despreza o convite e vai justamente ter em comum e acesso às questões materiais. Um vai para a casa de campo e outro para o seu negócio. Quer dizer, prioriza as questões materiais ao convite, em detrimento do convite do Cristo, para seguir as suas orientações e as suas diretrizes. E depois, né, quando na segunda etapa, quando houve um segundo convite, e lógico, esse segundo aí quer dizer vários convites ao longo de todas as nossas reencarnações. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram, e após lhes terem feito muitos ultrajes. Quer dizer, isso é a nossa história de vida ao longo dos séculos, né? Os ultrajes que nós vamos fazendo e viemos fazendo porque não entendemos a mensagem do Cristo e não quisemos aceitá-la. Então é importante que a gente entenda. É isso, é lógico que ele pintou aqui, né, uma imagem de soldados que ele enviou, mas que foram exterminados, né? Enfim, nós tratamos mal à medida que nós não só não aceitamos, como ficamos por milênios fazendo absurdos, porque não queríamos seguir a diretriz de amor e de caridade que Jesus nos trouxe. Então, justiça, amor e caridade. Então, quando ele diz que o banquete estava pronto, mas para que nós pudéssemos participar desse banquete, nós teríamos que ter uma roupagem perfeita, era justamente isso. Nós teríamos que ter continuado num processo de aceitação da mensagem do Cristo para que, ao aceitar, nós começássemos a seguir as suas diretrizes. E seguindo as diretrizes de justiça, amor e caridade, com certeza nós íamos começar a trabalhar o nosso perispírito, e esse perispírito estaria cada vez mais sutil e mais quintessenciado. Ora, dessa forma, quando nós chegássemos na festa de núpcias, ou seja, no momento em que o espírito atinge a sua evolução máxima e se passa a se identificar com Deus, nós teríamos esse perispírito. Mas esse que entrou na festa, ele diz: como você entrou? Como você entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E o homem permaneceu calado. Por quê? Porque, na verdade, ele deve ter, por algum momento, até entrado em conhecimento, é lógico, porque todos têm acesso a saber que existe o Cristo e que ele nos deixou as suas orientações. Mas ele passou
com certeza, várias encarnações, fazendo o quê? Dissimulando, né? Saindo do compromisso e continuando a fazer coisas erradas. Então, ele não tinha como dizer, não sabia o que dizer. Como você justifica estar aqui? Ele foi uma pessoa que falseou a sua evolução. Então, a gente não conhece tantos irmãos que caminham e vão falseando, seja porque não divulgam e não repassam a doutrina como ela realmente é, seja porque elas erram na sua conduta e não seguem a lei de justiça, amor e caridade como deveria, elas estão falseando a sua evolução. E foi isso que aconteceu com esse homem. E ele disse: como você entrou aqui sem ter a roupa nupcial? O teu perispírito não está compatível. E ele, então, atar pés e mãos é mostrar que ele ia estar dentro de um quadro material, porque pé e mão é corpo, e corpo físico é vida material. Então ele mostra que o espírito estaria ligado à vida material, e vida material é reencarnação. E estaria compulsoriamente ligado à reencarnação enquanto não evoluísse, não aceitasse o convite de Jesus. E as trevas exteriores? É justamente isso. É você estar no exterior. Porque qual é o verdadeiro interior? É a vida espiritual. As trevas exteriores representam a vida material. Então ele teria que estar nessas trevas exteriores, ou seja, na vida material, reencarnando, passando por várias agruras e dificuldades e sofrimentos e angústias, até que ele conseguisse. Ah, mas isso é um castigo? Jamais. Não é. Assim como não é um castigo, você está nas primeiras séries de uma escola. Isso não é um castigo. Mas, se você não estuda o suficiente e é reprovado, você precisa voltar para aquela série. Ah, mas eu queria tanto já estar naquela outra série, que os meus amigos já estão. Eu vejo os meus amigos lá naquela série adiantada, né? Já estão quase chegando na faculdade, eu não estou conseguindo. Mas não é um castigo aquele aluno ter que permanecer naquelas séries iniciais. Na verdade, é uma oportunidade misericordiosa que Deus oferece a cada um de nós que ainda não conseguiu evoluir. Ah, mas acontece que ele não evoluiu porque ele não quis aceitar o convite, não tem problema. Deus não pune a gente, na verdade não castiga a gente, porque nós ainda não conseguimos entender qual é o processo que devemos ter de seguir a vida, evoluir, progredir através de novas diretrizes, não mais aquelas que nós conhecíamos, de vingança, de olho por olho, mas de progresso, de amor, de caridade, de perdão. Ele não pune, ele nesse sentido, ele oportuniza que nós tenhamos uma escola disponível para continuarmos e reprovados seguirmos repetindo aquele ano. Mas é uma oportunidade. Um castigo seria você não oferecer mais uma escola possível para que você cursasse aquele ano que você não conseguiu passar adiante. Então, isso é que significa o atar suas mãos e seus pés e lançá-lo nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Por quê? Porque o processo evolutivo é um processo doloroso no início. Depois de quando chegamos na metade do caminho, a coisa vai ficando cada vez mais fácil. Por quê? E menos dolorosa. Porque aquilo que você antes só entende, só aprende, fazendo o errado e percebendo que aquilo é errado porque as consequências são terríveis, você, conforme você vai avançando e começando a absorver os ensinamentos do Cristo, você consegue perceber tudo aquilo
e passa a discernir o que é certo e o que é errado. E discernindo, você não vai mais botar a mão e o dedo na tomada, porque você já viu que várias pessoas colocaram e umas morreram. E as que não morreram tiveram problemas gravíssimos, né? E que sobreviveram depois de muita dificuldade e dor. Então, é através disso, desse processo de aprendizado, de construção do conhecimento, através dos ensinamentos do Cristo, pela via da doutrina espírita, que retirou todo o véu e nós passamos a enxergar absolutamente tudo, é que nós passamos a ter o desenvolvimento do discernimento e conseguimos, então, sair dessa condição de sofrimento, de pranto e de ranger de dentes. Por isso ele diz, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Porque, na verdade, Deus, e no caso Jesus, nos chama a todos. Mas nem todos nós nos colocamos como escolhidos. Porque somos nós que nos auto-escolhemos. A partir do momento em que aceitamos o convite de Jesus e passamos a segui-lo, não segui-lo dizendo, eu sou do Cristo. Não, passamos a segui-lo fazendo, nos esforçando para fazer aquilo que ele nos ensina. Perdoando, amando a todos, não só os que nos amam, mas também aqueles que são inimigos. Então é dessa maneira que nós vamos construindo um caminho, né, de luz. Esse caminho, no início, tem uma porta muito estreita, e nós estamos ainda cheios, impregnados de coisas ruins, e por isso a porta estreita é tão difícil de ser ultrapassada, mas chega em algum momento que nós conseguimos, porque como nós falamos, à medida que você vai avançando, a coisa vai ficando cada vez mais célere, rápida e mais fácil. E nós vamos construindo uma veste especial, um perispírito sutil, porque não tem mais a densidade da grosseria da matéria e das coisas espirituais. Não é mesmo, Antônio? Eu considero essa parábola muito, assim, importante. Ela realmente mostra o que é o nosso caminho. Tudo que aconteceu conosco desde a época de Abraão. E isso Kardec vai nos explicar bem mesmo no item 2 aqui deste capítulo, e que nós vamos estudar no próximo programa. Mas que fica vamos dizer assim, ressaltado nisso que você explicou, é essa oportunidade, isso que é o importante, que é dada a todos que estão aqui neste planeta. Todos têm acesso a esta informação. Claro que no passado, na época do Cristo, não era assim. Começou com 12 apóstolos, mas isso foi proliferando, tomou conta do Império Romano, tomou conta do mundo ocidental, tomou conta da América, tomou conta de grande parte da África, grande parte da Oceania, da Ásia. E se não veio só pela palavra do Cristo, veio pela palavra de outros, tantos como o próprio Maomé, que também é muito seguido na Ásia, o próprio Buda, que é muito seguido, todos falaram as mesmas coisas, eram enviados da mesma fonte. Claro, como o planeta é muito grande e há diversas civilizações, a providência não ia esperar que a palavra do Cristo tivesse que alcançar o mundo todo para ser ouvida. Mas por hora vamos nos quedando por aqui, mas no próximo programa nós vamos dar continuidade ainda a este assunto. Muita paz a todos e fiquem todos com Deus. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa.
na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.